Saudações irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso dominical com oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos a Tua bênção e a Tua graça nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Provérbios 15, versículo 13. Leiamos. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O título da lição de hoje é Depressão e Estresse. Isso pode acontecer comigo? Falar sobre depressão e estresse hoje é como falar sobre comprar pão na padaria ou verdura na feira. É algo comum, corriqueiro e, infelizmente, uma experiência muito presente em nossas vidas e na vida de muitas pessoas que estão conosco na caminhada da fé. Sim, esses assuntos não são próprios apenas de pessoas que não professam a fé em Jesus. Eles não dependem de nenhuma condição física ou social, mental ou espiritual. Atingem a todas as pessoas que, diante da dinâmica da vida, em algum momento, em decorrência de formas, opções e escolhas próprias, sentem-se desmotivadas e sem força e vigor para seguir adiante. A depressão e o estresse não escolhem pessoas ou classe social. É uma realidade na vida de todos nós. Todos nós estamos sujeitos. Vivemos num mundo caótico, passamos por situações difíceis e, diante de tudo isso, podemos em algum momento em nossa vida passar pela depressão e o estresse. Fundamento bíblico. O livro de Provérbios nos permite uma reflexão sobre muitos problemas e situações existenciais. Ao escrevê-lo, Salomão e outros sábios se debruçaram sobre as questões perturbadoras e geradoras de questionamentos, anseios e condutas do caminho do homem e da mulher sobre a terra. É, portanto, um livro que de forma incisiva traz luz e direção sobre diversos temas. O propósito para o qual foi preservado e chegou até nós está explícito nele mesmo, Provérbios 1, 2 a 6. É uma realidade que Salomão e outros sábios vivenciaram na época e nos deixaram como herança através desses escritos maravilhosos. Ao encontrarmos nesse livro um texto que reflete com vivacidade os resultados de um coração e espírito abatidos, produzem numa pessoa, Provérbios 15, 13, nos parece estarmos lendo um diagnóstico médico sobre um caso de depressão. Sim, porque a depressão provoca esse estado de humor, fazendo com que percamos o brilho da alegria nos olhos. Embora a palavra depressão não existisse na época, é um sentimento que acontecia, que enfermava incontáveis pessoas naquela época e no decorrer dos séculos, e hoje, diante do caos da vida que vivemos, é uma realidade. Essa evidência também é pontuada por Davi quando ele mostra sinais claros de uma pessoa enfrentando esse quadro, com envelhecimento dos ossos, gemidos todos os dias, e vigor transformado em sequidão de estio, Salmo 32, 3 a 4. Também é inegável a experiência depressiva vivida pelos profetas Elias, 1 Reis 19, e Jonas 4, como também por Noemi, diante da perda de seu marido e filhos, Ruth 1, 3, 20 a 21. Por Jó, diante de muitas perdas materiais e emocionais, e outras pessoas citadas nas narrativas bíblicas. Observamos assim nas páginas da Bíblia a depressão ocorrendo na vida de pessoas. Embora esse nome não existisse na época, é um sentimento que sempre existiu e existe na humanidade. Em algum momento, podemos ter passado por sentimentos depressivos e sabemos muito bem o que ele ocasiona: desânimo. A pessoa não consegue reagir, se sente enfraquecida,
debilitada, sem forças, é um momento difícil. Palavra que ilumina a vida. A depressão é, antes de tudo, definida por uma tristeza existencial. Não uma tristeza que se refira a um objeto preciso, como a que se vivencia durante o luto, mas a tristeza de um vazio absoluto. Já o estresse está mais relacionado com uma ou diversas reações, com um acontecimento específico, perturbador e descentralizador em nossas vidas. Ele pode ser fruto de um processo de desgaste físico, mental, emocional e espiritual, quando de uma pessoa é exigido mais ou além do que ela pode produzir. Já a depressão tem a ver com um estado permanente de perda de alegria, motivação, desejo e forças para enfrentar a vida. Enquanto em quadros de estresse a pessoa continua remando com dificuldades com o barco, na depressão ela tende a abandonar o barco, desistindo das possibilidades que a vida lhe oferece. É isso que tem acontecido. O estresse e a depressão. Utilizando esse exemplo do barco, no estresse, mesmo faltando forças, a pessoa consegue continuar remando para chegar ao outro lado, à outra margem. Na depressão, o desejo da pessoa é pular do barco, morrer. Ela não consegue forças para continuar a viver. Por isso, a palavra de Deus é muito importante para nós e, como membros da Igreja Terrena de Jesus, devemos conhecer essa realidade para ajudar também. Já passamos por momentos assim e há pessoas à nossa volta que estejam passando e somos chamados e chamadas para, como membros da Igreja Terrena de Jesus, socorrer e ajudar no que for possível. A capacidade de reagir e as respostas que apresentamos diante dos processos tanto da depressão como dos quadros de estresse estão relacionadas com a estrutura de nossa personalidade, nossa constituição física e com as reações químicas do nosso corpo, com seu funcionamento de glândulas e células e nossa estrutura emocional, que representa o arsenal de respostas que damos diante das circunstâncias da vida. É uma grande verdade. A cada dia, a cada momento, buscamos forças, motivação e ânimo para continuar a viver e a sobreviver. Infelizmente, as desilusões, decepções, mágoas, frustrações, sentimento de abandono, de desprezo, acabam debilitando pessoas, abalando sua autoestima. Isso pode levá-las à depressão, se não ao estresse. Dependendo desses fatores, uma pessoa reagirá mais facilmente ou com maior dificuldade diante de quadros de depressão e estresse. Por isso, temos que ser misericordiosos e não emitirmos condenação diante da forma com que cada pessoa enfrenta essas enfermidades. Até mesmo porque muitas pessoas, por se sentirem temerosas com o que as outras vão pensar, tendem a se calar e acabam tendo seu quadro agravado, tal como o desabafo de Jó, Jó 31, 34. Pessoas, quando estão passando por momentos assim de estresse e depressão, elas acabam se fechando porque, numa tentativa de compartilhar ou de colocar para fora, desabafar, acabam sendo não compreendidas. E quando são membros da igreja, é pior ainda, porque se imagina que pessoas cristãs não passam por momentos assim. Há ocasiões em que são questionadas, são condenadas, são colocadas em situação que traz constrangimento, medo e vergonha. E não deve acontecer isso. O papel social da igreja é acolher, é ajudar no processo da cura, do estresse, da depressão. Devemos estar preparados para ouvir e para ajudar no que for possível e fazer os devidos encaminhamentos. E não condenar as pessoas, não questionar, não culpá-las. É importante procurar informações sobre a depressão, pois ao conhecermos essa doença, entenderemos que, em princípio, ela nada tem a ver com falta de fé e uma frágil espiritualidade. São decorrentes de diversos processos pontuados por desgaste físico e emocional, como, por exemplo,
acompanhar uma pessoa querida em um processo de enfermidade e até a morte, por desgaste mental, caracterizado por um esforço exagerado e longo para se conseguir algum objetivo, por processos de frustrações e desapontamentos diante de expectativas não realistas, por experiências deturpadas diante de uma fé bíblica e também em decorrência de processos químicos e biológicos experimentados em nosso organismo. Por isso, qualquer pessoa está suscetível a essa situação. Diante de tudo o que já aconteceu e está acontecendo nesse mundo, nós, como membros da Igreja Terrena de Jesus, também não estamos imunes, isentos da depressão e do estresse. E devemos entender que não é porque nós manifestamos uma fé em Cristo Jesus e mantemos uma espiritualidade voltada a Deus que não passamos por momentos assim. Todas as pessoas nesse mundo, em algum momento, podem e estão passando. E não devemos condenar, culpar. Devemos nos colocar acessíveis, porque esse é o papel social da Igreja Terrena de Jesus. Conclusão: é muito especial saber que homens e mulheres de Deus também vivenciaram tempos difíceis de dor, medo, desânimo e depressão em suas vidas, e que esses foram relatados para nosso encorajamento e perseverança na caminhada terrena. As experiências que temos de compreender o poder e a graça de Deus não devem nos conduzir apenas a uma visão triunfalista da vida cristã, em que não há espaços para sentirmos e experimentarmos o que é inerente à nossa humanidade. Reconhecemos as limitações e fragilidades a que estamos sujeitos, torna-nos disponíveis a buscar ajuda se necessário. É uma grande verdade. Observamos na página da Bíblia pessoas que passaram por momentos de depressão, momentos de estresse, e Deus era com elas. Pediram socorro, a providência e a intervenção sobrenatural de Deus, e aconteceu. Hoje não é diferente. Não é porque somos membros da Igreja Terrena de Jesus que não vamos passar por momentos depressivos, de estresse, momentos de ansiedade, de angústia, de medo, de pânico, porque somos seres humanos, de carne e osso, falhos e perfeitos pecadores. E Deus, em sua palavra, diz que estará conosco sempre. Fica aqui uma questão para refletirmos em nossos lares e, havendo dúvidas, só nos comunicar para que possamos compartilhar e aprender um pouco mais. Que tipo de ajuda a igreja pode oferecer a quem vivencia a depressão e o estresse? Que Deus abençoe e assim agradeçamos a Deus em oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através de lições. Continua nos inspirando, agindo em nós e através de nós. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.